gente vai encontrar um evento que eu queria destacar aqui, de um guardião da esperança. E ele então adora a Deus, profetiza, e ele diz as seguintes palavras, e a gente vai ver aqui na história. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. É interessante perceber que ao longo da história, Deus levanta pessoas e até povos para serem guardiões da esperança que é colocada em seu nome e em suas promessas. Deus fez isso com o povo de Israel. Se você tem o Velho Testamento, se você tem a Bíblia na sua mão, é porque as profecias foram preservadas, porque Deus levantou um povo como guardião da esperança, e eles conservaram a palavra de Deus para a gente. É interessante que quando a gente estuda como essa preservação foi feita, a gente vê com que critério foi feito. O texto mais antigo do Velho Testamento, até pouco tempo atrás, era do ano 900 depois de Cristo. Depois, nas cavernas de Qumran, eles descobriram um texto de 100 anos antes de Cristo, que estavam lá guardados em jarros de barro. E por que isso? Porque a maneira de preservação do texto bíblico era incrível. Eles, como guardiões da esperança, eles tinham um compromisso em guardar as profecias. Então era copiado à mão. Você sabe que não tinha imprensa, era tudo copiado à mão, e havia um cuidado para saber se não havia erro, tá? Então o que eles faziam? Em cada linha, cada letra tinha o valor de um número, e aí colocava-se em cada linha a soma dessas letras, e em cada coluna, cada letra tinha o valor de um número, e colocava-se a soma embaixo. E então, com essas somas, eles batiam os olhos: está errado, joga fora e começa tudo de novo. E quando uma sinagoga, ele queria, o seu rolo já estava estragado, a única maneira de receber um novo rolo era trazer o velho, que ia ser queimado, para que nenhum fragmento se perdesse e alguém distorcesse a palavra de Deus, e aí um novo era entregue. E esse era o sistema dos maçoretas, que eram as maçoras, essas colunas, essas somas, só para preservar a palavra de Deus e guardar para nós a esperança do cumprimento das profecias. O Senhor fez com que a sua igreja se tornasse, nos tempos de hoje,
a guardiã da esperança. Deus colocou uma santa esperança, a esperança de que todas as promessas de Deus vão se cumprir, que toda a palavra de Deus vai se cumprir, e que um dia o Senhor Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai receber os seus, ressuscitar os mortos e julgar toda a terra. E Ele fez da igreja guardiã da esperança. Cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente tem que ler, tem que relembrar que Ele vai dizer assim: olha, não vou participar mais do pão e do vinho até quando eu ressuscitar e comer de novo com vocês na boda do cordeiro. E Ele vai dizer: olha, cada vez que vocês comerem do pão e do vinho, vocês anunciam a minha morte e ressurreição até que eu venha. Até nos símbolos mais preciosos da igreja, Ele disse: olha, vocês são guardiões da esperança. E essa obra que vai se completar, essa esperança que Ele colocou para nós para que nós fôssemos guardiões, ela é a âncora da nossa alma. Olha que coisa linda, Hebreus capítulo 6, versículos 19 e 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, eu queria tomar esse texto de Simeão, a experiência de um guardião da esperança, de forma alegórica. Queria olhar para a vida de Simeão e dizer assim: qual é o papel de um guardião da esperança? Porque ele era um guardião da esperança. Ele estava na porta do templo esperando o cumprimento da profecia. Deus havia lhe dito que antes que ele morresse, ele veria com os seus próprios olhos o Cristo. E eu fico pensando esse homem esperando. E eu não sei quantos anos demorou para que essa promessa se cumprisse na vida dele. E então, o que a gente pode aprender sobre ser guardião da esperança? A primeira coisa que eu vou aprender está aqui no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Primeira coisa que eu vou aprender é que o guardião da esperança é aquele que tem um caráter que revela o poder e a graça dessa esperança. Sabe qual é a autoridade de um guardião da esperança? É o seu caráter. Porque para muitos, esperar as promessas de Deus é loucura. Tem muita gente que vai dizer assim: você é louco em crer essas coisas, você crê em céu e inferno ainda? Você é doido. Você crê que Deus ouve orações? Você é maluco. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você não sabe que papel aceita tudo? Para com isso. Você crê que Jesus nasceu virginalmente de Maria? É maluco. Não é verdade isso? Tem um bando de doido aqui hoje. Louvado seja Deus. Diz que eu e você somos loucos por Jesus. Não é verdade? Mas o que é que faz essa nossa esperança ter autoridade nessa terra? É o nosso caráter. É o nosso caráter. A nossa autoridade procede da capacidade que este guardião tem de inspirar pessoas. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho sobre crescimento de igreja, quando a gente estuda um pouquinho sobre a comunicação do Evangelho,
a gente vai descobrir uma coisa, que antes de uma pessoa se converter a Jesus, ela se converte ao mensageiro de Cristo. É uma coisa estranha, porque a autoridade para transmitir a palavra de Deus está naquilo que as pessoas veem de Deus na sua vida, e você se torna uma inspiração na vida da pessoa. A pessoa sabe que você é pecador, que você tem defeitos, que você tem problemas, a pessoa sabe que você é humano, mas há algo em você, como guardião da esperança, que inspira. E a pessoa diz: puxa, eu gostaria de experimentar isso que essa pessoa está vivendo. Eu talvez não goste muito disso aí, mas tem algo diferente acontecendo. E olha só como é que era o caráter desse homem. Ele era um homem justo, ou seja, ele tinha uma vida bonita diante de Deus e diante dos homens. E ele inspirava simplesmente por ser quem ele era. Você já encontrou pessoas que simplesmente por ser quem são te inspiram? Você diz assim: puxa vida, que coisa bonita. Deus está dizendo assim: se você é um guardião da esperança, a sua vida tem que inspirar alguém. Você é pecador, você tem defeitos, como qualquer ser humano, mas há alguma coisa em você que inspira as pessoas. Pessoas que pelo seu jeito de viver tocam a nossa alma. Segunda coisa que esse texto vai dizer, que ele era piedoso. A palavra piedoso aqui, às vezes ela é mal entendida. Ela não era alguém apenas que fazia caridade, tá? Mas a palavra piedoso vem da expressão pio. E a ideia é alguém que tinha uma comunhão com Deus que podia ser percebida. As pessoas podiam dizer assim: eu não sei se eu creio no que Simeão prega, que ele vai ver o Messias antes de morrer, mas certamente há algo de Deus nesse homem, porque ele é um homem de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava dormindo na casa da minha tia-avó, eu era pequeno, e a minha tia-avó tinha uns negócios meio doidos, mas ela era uma mulher de fé. E eu me lembro que eu estava no quarto dela, e ela estava penteando o cabelo. Essa cena não sai da minha mente. Ela estava penteando o cabelo. Ali naquele tempo, né, tinha penteadeira. Quem conhece as penteadeiras aqui? Ah, é um bando de velhinho aqui. Aquele negocinho, tinha um banquinho, né, um espelho, sentava para pentear o cabelo e tal. E a minha tia-avó estava penteando o cabelo ali, e eu não me lembro o que eu estava fazendo, sei que eu me lembro dela penteando o cabelo. E ela começou a dizer assim: eu tenho um trato com Deus, eu não vou morrer antes dele me avisar. E eu dizia: mas tia, esse negócio não dá certo. Não, eu tenho um trato com Deus, ele vai me avisar, porque eu tenho algumas coisas que eu quero fazer antes de morrer. Passaram-se muitos anos, eu já era adulto, pastor dela inclusive, e ela teve uma parada cardíaca. Ela ficou quase 45 minutos com uma parada cardíaca num hospital, e ali eles tentando ressuscitá-la. O médico dela, o cardiologista, já tinha desistido, mas o filho dela, que era médico, quando ele interrompeu a massagem cardíaca, ele falou: não, minha mãe vai voltar, e continuou, ficou 45 minutos fazendo massagem cardíaca nela. Depois de 45 minutos ela acordou de novo, e ela começou a dizer assim: eu tive uma experiência com Deus incrível, eu vi o céu,
Ele me mostrou isso, aquilo outro. E aí então ela reuniu os filhos todos e disse assim: lembra que eu falei que antes de eu morrer Deus ia me avisar? Então ele já me avisou que eu estou de partida. Então agora eu estou na hora de preparar o que eu falei que eu ia fazer. Aí chegou, reuniu todos os filhos, que era bem doido assim, reuniu todos os filhos e falou assim: olha, eu quero que vocês me paguem uma festa. Eu vou escolher o lugar e vou convidar as pessoas. Ela tinha uma caderneta com um monte de nomes, acho que 200 e tantos nomes, de pessoas por quem ela orava pela salvação. E eu quero esse buffet, eu quero essa comida, e eu vou convidar essas pessoas, vocês vão pagar a conta. Aí os filhos, do jeitão que ela era, disseram: tá bom, então nós pagamos a conta, porque eu quero dar o meu testemunho. Ela reuniu toda aquela gente e pregou, e contou toda a experiência dela naqueles 45 minutos e disse: de hoje em diante eu não tenho mais responsabilidade pela sua vida. Eu orei por vocês tanto tempo, agora é a minha última oportunidade de pregar essa palavra para vocês. E naquela festa, muitas daquelas 200 e tantas pessoas se converteram. Esse é um guardião da esperança. Está entendendo? Pessoas que inspiram. Alguém ia dizer assim: essa mulher é doida. É mesmo, minha tia era doida, mas era doida por Jesus. E sabe, essa gente piedosa que tem uma comunhão com Deus, fazem com que a esperança que eles guardam no seu coração tenha relevância para a gente. A Bíblia diz que esse homem justo, piedoso, tinha uma firme esperança. Ele sabia que o Messias estava chegando, e por isso ele estava motivado e focado na sua missão. Quem tem uma firme esperança contamina, difunde, motiva, empolga outros com a sua fé viva. Querido, você quer empolgar pessoas com a sua fé? Viva uma santa e viva esperança. A esperança num Deus que fala, a esperança num Deus todo-poderoso, a esperança num Deus que cuida, a esperança num Deus de promessas, a esperança num Deus que lhe prometeu o céu, a esperança num Deus que um dia vai julgar todas as pessoas. Uma santa e viva esperança. Olha, se você estiver servindo a Deus como cristão apenas daquele que cumpre algumas obrigações religiosas, você não vai inspirar ninguém. Mas se você vive uma santa esperança, você se torna uma inspiração para as pessoas. E olha só que coisa tremenda, outra qualidade desse homem é que ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um profeta de Deus, e o Espírito de Deus fluía através dele. Eu acho que alguns diziam assim: esse homem é maluco, está esperando que vai ver o Messias. Mas eles diziam assim: ele é um homem de Deus. E eu tenho certeza que quando ele estava na porta do templo, aguardando a vinda do Messias, porque o cara era doido, né? Ficar lá na porta do templo esperando que ele um dia vai ver o Messias. Eu estou aqui de plantão, porque eu não vou perder a bênção. Alguém chegava para ele: Simeão, você pode orar por mim? Simeão, você pode ouvir o que está no meu coração? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas querem um pouquinho daquilo que Deus derramou sobre a tua vida. A gente sabe que o poder não está na gente, que não é a nossa oração que é poderosa, mas quem tem poder é aquele que ouve a oração. Você sempre me ouviu falando isso. Mas quando você encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo e que te inspira, você quer um pouquinho, e você diz: você pode compartilhar comigo, você pode orar por mim, você pode responder uma pergunta, porque a gente quer um pouquinho. E aí normalmente essas pessoas vão compartilhar um pouquinho, mas vão dizer assim: isso é muito pouco. Busca a Deus, porque Ele vai derramar todo o poder sobre a tua vida. O guardião da esperança tem que ser cheio do Espírito Santo.
O Senhor nos convocou para sermos guardiões da esperança nesta terra. E esse era o ensino da igreja apostólica, porque a graça de Deus, lá em Tito 2, diz assim, a partir do verso 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. O guardião da esperança inspira. A grande lição que aprendemos aqui, e que eu queria deixar com você hoje, é que a sua vida deve inspirar as pessoas. A sua vida deve motivar pessoas. A sua vida deve despertar no coração das pessoas um questionamento: qual é a razão da sua esperança? E sabe como é que a gente inspira? A gente inspira com a nossa casa. Como é que é a tua casa? Como é a tua casa? Você já assistiu um filme chamado Quarto de Guerra? Quem já assistiu? Levanta a mão aí. Quem não assistiu, desafio a assistir. É muito bom. E é interessante porque nesse filme tem um closet. Não é nem um quarto, é um closet. E é interessante porque aquele closet onde uma mulher orava se tornou a inspiração para que a sua filha, para que o seu marido também orassem. Como é que é a tua casa? Tua casa inspira pessoas porque você é um guardião da esperança? Como são os seus negócios? Minha esposa estava fazendo uma reforma lá em casa, tempos atrás, e ela é muito assim, persistente, né, determinada, e então ela chegava antes dos pedreiros, 7 horas da manhã ela já estava lá, aí ela preparava o café dos pedreiros, quando eles chegavam tinha cafezinho, bolo, tudo ali para eles comerem antes de começar, mas tinha um preço. Todo mundo tinha que ler a Bíblia e orar com ela. E ela começava orando por eles, todos os dias. Como é que são os seus negócios? O guardião da esperança inspira. Como é que é a sua família? Como é que são os seus relacionamentos? Como é que é a sua comunhão com Deus? Como é o seu tempo de oração? Como é a sua bondade, a sua fé, a sua esperança, o seu amor? Porque todas essas coisas vão confirmar diante dos homens a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Assim, não apenas guardamos a esperança para nós mesmos, mas infundimos essa esperança. Por isso, ao longo dessa semana, nós temos sido ministrados a entender que Deus abriu a porta da oportunidade para essa igreja, para nós, para você, que Ele nos convidou a operar a nossa salvação, a colocar a nossa salvação em prática, mas Ele também está nos desafiando a fazê-lo de modo poderoso e inspirador, porque nós somos guardiões da esperança.
As 5 coisas que esse ano eu queria desafiar você a viver junto com todos nós que somos parte dessa igreja. São as 5 ênfases desse ano eclesiástico. A primeira delas é a oração. Eu disse aqui no dia 13 que as portas dos céus estão abertas. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo único, que Deus vai fazer coisas que eu não consigo nem imaginar, porque Ele abriu as portas. Há momentos na história que Deus faz algo diferente, Ele abre as portas. Meu sentimento é que a gente está entrando num desses momentos. As portas dos céus estão abertas. Por isso é tempo da gente inspirar as pessoas com a nossa oração. O maior movimento de oração que você já viveu tem que nascer no seu coração. Segunda maneira que Deus tem desafiado é que, se a esperança está viva na tua alma, e se você é um guardião da esperança, você não pode simplesmente esconder a esperança. Você tem que compartilhar a esperança. Você lembra dos maçoretas que escreviam a Bíblia do Velho Testamento? Eles não escreviam para guardar, eles criaram todas aquelas colunas para distribuir a palavra de Deus com segurança. Que se fosse para guardar, ele conhecia a origem e não precisava fazer tudo isso. Então, queridos, esse precisa ser um momento em que você vai compartilhar a graça de Deus de várias maneiras. Não é para a gente ser um erudito da palavra, mas é ser gente como Simeão, que inspira, e que as pessoas até perguntam a razão da esperança. E o apóstolo Pedro diz que a gente tem que estar preparado para responder a qualquer um que nos perguntar qual é a razão da nossa esperança. E, queridos, a razão da nossa esperança às vezes não é um grande argumento teológico. A razão da nossa esperança é aquilo que a gente vive na presença de Deus, e esse passa a ser o nosso testemunho. E a gente não pode se envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Assim, a gente compartilha, discipula, cuida, orienta, e esse vai ser o maior movimento de discipulado, gente cuidando de gente. A obra de Deus não é feita do púlpito, queridos. Se fosse assim, vai morrer. A obra de Deus é feita através de gente simples, cheias do Espírito Santo, que onde quer que estejam, inspirem, onde quer que estejam, compartilham, onde quer que estejam, cuidam de pessoas. Por isso, eu sonho com a multiplicação das células. Nós temos um sonho de chegar a 1000 células, nós temos perto de 500. Está fácil, é só esse ano cada célula multiplicar. E, queridos, se a gente multiplicar as células, serão mais ou menos 15.000 pessoas toda semana se reunindo para inspirar e ser inspirado. Esse é o nosso sonho. Por fim, o 5º desafio que a gente tem é a gente treinar pessoas, porque Deus nos dá poder e graça, mas a gente pode receber as ferramentas. Eu falei isso ontem. Ontem eu disse assim, que o dom, o talento, o diferencial é graça de Deus na nossa vida, não é? E eu vou dizer até para você, se você não tiver ferramenta nenhuma, mas se você tiver um dom, você vai usar alguma coisa e vai exercitar o seu dom. Agora, se você tem esse dom e eu te der algumas ferramentas e você aprender a usá-la, esse dom vai poder ser usado mais vezes, porque você vai conseguir ter produtividade, vai render o seu trabalho.
O dom, o poder, a graça vem de Deus para a sua vida. Mas quando a gente treina líderes, a gente está dando ferramentas. Olha, você pode usar essa ferramenta para fazer isso, você pode usar aquela para fazer aquilo, e Deus vai continuar usando o seu dom, o seu poder, mas você vai usar as ferramentas. Então eu queria hoje desafiar você, que faz parte dessa igreja, a ser um guardião da esperança, a inspirar pessoas e a se envolver no projeto de Deus para hoje, na história e na vida dessa igreja. A ser um Simeão. Eu acho tremendo isso, porque Simeão estava na porta do templo. Ele não sabia o dia nem a hora que Jesus iria entrar. Mas quando entrou aquela criança, e eu fico pensando nessa coisa maluca de Deus, né? Porque, olha só, se você está esperando o Messias, eu, por exemplo, estou imaginando que eu vou ver o Messias, tá? Eu estou esperando em ver um homem, né? Adulto, chegando, quem sabe com um tipão de rei, né? De repente entra uma criança, trazida no colo por gente humilde, mas ele era cheio do Espírito Santo, e quando aquela criança entrou, o Senhor disse: está lá o Messias. E ele chega, e os pais da criança ficam atônitos, e dizem assim: me dá aqui essa criança, porque ele era Simeão, o homem que aguardava, o profeta de Deus, aquele que inspirava. Eles entregaram a criança, e eu imagino ele levantando Jesus aos céus e começando a profetizar e a cantar: Senhor, pode me levar, porque os meus olhos viram o fruto da minha esperança. E aí a profecia de Deus começou a ser colocada para aquela criança e para aquela família. Gente, me arrepia só de pensar. Deus está chamando você para ser Simeão, um guardião da esperança. E o guardião da esperança está na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, na porta do coração de cada pessoa, para cumprir a missão que Deus lhe deu hoje. E essa é a missão dessa igreja. Uma vez alguém me pediu para investir num determinado projeto cultural. E eu disse assim: Deus não nos fez mecenas da arte. Se a tua arte inspirar pessoas para conhecerem Jesus e levá-las à salvação eterna, conte comigo. Mas se você tem um propósito só de mostrar alguma coisa bonita, ou quem sabe até falar de alguma virtude, não conte comigo não, porque o Deus me chamou para ser um guardião da esperança da vida eterna. Esse é o nosso foco. Eu não estou aqui para construir casas, eu não estou aqui para acumular recursos, eu não estou aqui para fazer um nome, eu estou aqui para ser um Simeão, está na porta, e revelar a glória de Deus, a esperança eterna para as pessoas. E você? Curva a tua fronte agora, e a gente vai orar. Hoje o Senhor te chama para ser um guardião da esperança. Você tem uma lista, como a minha tia tinha, de pessoas por quem você luta para infundir a esperança? Quem sabe seja a hora de você tê-la. Gente por quem você vai entrar no teu quarto de guerra para orar. Talvez na tua vida precisem ser mexidas coisas, mas lembra, enquanto Deus está mexendo nessas coisas, porque isso vai acontecer a tua vida inteira, continua a ser um guardião da esperança. Querido Senhor, derrama graça sobre o teu povo e nos inspire com a tua graça, de tal
tal maneira que a gente possa inspirar outras pessoas no poder do nome de Jesus. Ó Pai, que as primeiras pessoas a serem inspiradas sejam os nossos filhos, porque eles estão dentro da nossa casa todo o tempo. Que as primeiras pessoas a serem inspiradas pela nossa fé sejam os nossos pais, porque eles nos conhecem mais do que ninguém. Que as primeiras pessoas a serem inspiradas seja o esposo ou a esposa com quem nós dividimos a vida. Pai, mas que não fique só no reduto da nossa casa essa inspiração, mas que ela se espalhe para aqueles com quem trabalhamos, para aqueles com quem convivemos, para aqueles com quem compartilhamos o condomínio onde moramos, para que a glória do Senhor seja vista nessa terra. E Pai, eu quero te pedir uma coisa: quando as pessoas perguntarem a razão da nossa esperança, ou quando vierem pedir para a gente orar, confirma a esperança que anunciamos, com sinais, prodígios e milagres vindo do teu trono, para que a glória seja dada ao Senhor, para que a palavra frutifique no coração e para que o testemunho da profecia se revele entre nós. Ó Pai, é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.